acho que vale a pena a gente abrir falando aqui que quando as pessoas pensam nos Beach Boys, muita gente ainda lembra primeiro de praia, surf, carros, garotas, sol da Califórnia, mas Pet Sounds parece vir de outro planeta emocional, né? Então, primeira pergunta na roda: o quanto Pet Sounds representa uma ruptura dentro da própria carreira dos Beach Boys? Essa eu escolhi a dedo aqui para fazer. Ó, é. Cara, assim, totalmente, né? Porque o Brian Wilson, em 64, final de 64, ele anunciou para a banda, né, que ele não queria mais fazer parte das turnês, ele queria se concentrar no trabalho de estúdio, né? O cara já compunha tudo, arranjava tudo, fazia os arranjos vocais, né, de base, produzia, mixava, né? Então, assim, os Beatles tinham George Martin, o Brian Wilson tinha si próprio, né? Então, quando ele fez esse movimento, né, de retirar ali dos palcos para se concentrar no trabalho em estúdio, aí os temas começaram a ficar mais interessantes, né? Tanto que já no Beach Boys Today, 65, né, que é o primeiro álbum que eles lançam em 65, o lado B é bem considerado pelos fãs assim como um proto-Pet Sounds, né, um pré-Pet Sounds, assim. Já tem temas ali mais melancólicos, né, já era um balão de ensaio. Aí o Summer Day já também vinha com uma coisa ou outra, mas ainda tinha, né, aquela coisa do sol, da Califórnia e tal, né? Então, assim, não foi uma ruptura total, né, esses álbuns, né? Tanto o Today quanto o Summer Days. Então, Pet Sounds, ele quebrou tudo, né? Ele veio, né, um disco que fala de como é ser adulto, né? De como e como nem sempre ser adulto é bom, né? Como crescer é difícil, né? Sobre deixar a sua casa para tentar uma vida fora de casa, né? Solidão, tristeza, melancolia, né? Tem momentos alegres sim, mas tem muita coisa introspectiva, né? Então é um disco que realmente rompeu com tudo que os Beach Boys faziam ali desde então, tanto musicalmente, né? Porque foi a produção deles mais sofisticada, né? Mas acho que mais ainda a parte das letras, né? As letras assim foram uma ruptura total, por mais que eles já viessem ensaiando fazer isso desde o ano anterior, mas ali foi onde o que culminou na ruptura. Maravilha. Só quero deixar registrado que ser adulto é uma merda, tá? É uma merda. Eu queria ser uma eterna adolescente. Mas como isso é inevitável, vamos viver a nossa fase adulta da melhor maneira possível que a gente consegue. E lembrando, né? Brian Wilson tinha 23 anos, né? Começou a compor disco com 22, 23 anos. O que hoje ainda seria considerado adolescente, né? Porque vamos e venhamos, né? Um cara de 23 anos o que ele sabe da vida, né? Ele era um cara de 23, mas já estava no enésimo álbum já, então ele engraçado, né? O Brian Wilson é um cara que você nota nele que ele não tinha aquela leveza toda do resto, ele sempre estava muito aficionado por música, né? Ele era um cara bem centrado, focado, então não é que ele envelheceu, ele amadureceu mais cedo do que os outros, né? Essa é a verdade. E o Alan citou que no final de 64, que ele deu aquela virada, que ele saiu das turnês para se concentrar no estúdio, não foi só um problema de saúde, né? Que, óbvio, teve um problema de saúde junto, mas foi porque ele, de fato, era um cara que não era chegado a ser um performer, tá certo? Ele era muito mais um cara de criação, e aí ele resolveu focar naquilo ali. Agora, assim, na minha opinião, o Brian Wilson, que fazia música de surf, que fazia música do sol, das garotas, dos carros, não era o Brian Wilson de verdade. Porque ele testou a música dele com esses temas porque era o que o mercado pedia, era o que fazia sentido, né? O que todo mundo queria ouvir naquela época, mas ele só abriu o coração dele quando chegou o Pet Sounds, que foi abrindo aos pouquinhos ali no Today, né? Mas assim, quando chegou no Pet Sounds, aí mesmo que ele botou o coração dele para fora
e a gente pode sentir isso muito fortemente nesse álbum. É um álbum introspectivo, um álbum emotivo, e que para muitas pessoas só não é maravilhoso justamente porque o mood dele é um mood carregadinho, entendeu? Essa é a razão. Se não, ele seria incontestavelmente o melhor álbum de pop rock de todos os tempos. A gente pode discutir isso um pouco mais à frente, quando for dar uma comparação, talvez, com o Sgt. Peppers, certo? E o Sal falou aí dessa coisa, né, do tanto que esse álbum foi uma ruptura dentro da banda, né? Até a própria banda teve dificuldade de aceitar isso, né? Porque teve rachas ali dentro da banda, porque, peraí, tipo, nem os integrantes estavam falando, mas a gente parou de ser aqueles caras agora, né? O que nós somos agora? A gente não fala mais de Sol? E o nome da banda, né? O que está acontecendo? E, cara, uma coisa que eu acho incrível é que, como o pessoal falou aí, né? Essa coisa do Brian Wilson optar por não sair mais em turnê e tudo. Como a gente mesmo falou, né? O cara estava nos 20 e poucos anos, né, cara? Que cabeça é essa de um cara de 21 anos que não queria mais fazer turnê, né? Aproveitar a coisa de ser um rockstar e tal, né? O Brian Wilson é um cara muito diferente, cara. Ele, tipo, não só pelas letras desse disco, os depoimentos que ele dá, né? Até as fotos que tem do período, né? Você via que ele era um cara que estava deslocado, né? Às vezes tá todo mundo rindo, assim, parece que essas fotos são, sei lá, encomendadas para mostrar o estado psicológico do cara, né? Porque ele estava destoando em vários momentos ali, até visualmente do resto da banda, né? E, assim, esse disco, cara, é um mergulho na cabeça desse cara tão diferenciado, né, para usar um termo da moda, né? Ele faz esse disco como uma maneira da gente entrar na cabeça dele, né? E era um cara muito sinestésico, né? Um cara que pensava em termos de música, né? Ele pensava, os sentimentos dele apareciam em forma de melodias e harmonias, e a grande batalha dele era transpor isso para o mundo real ali, né? Tipo, como o pessoal falou, ele sozinho, né, cara? Que os caras da banda estavam em turnê enquanto ele estava lá quebrando a cabeça com isso, né? E essa busca dele, ela é até meio espiritual, né? Ele fala, meio não, né? Totalmente, ele fala isso várias vezes, literalmente. É uma coisa que me lembra até a carreira do John Coltrane, né? Que é um cara que passou a vida tentando criar melodias para falar com Deus, né? Pra falar do jeito mais literal possível, né? Para pavimentar o caminho espiritual dele através da música, assim. Então são coisas muito, muito profundas que a gente não estava acostumado a ver na cultura pop nem hoje, né? Imagina na época que esse disco saiu, né? Sim, verdade. Boa observação. Com certeza, assim, isso me lembra até, a fala do Rafael me lembrou uma passagem que tem numa série que foi feita pela HBO, tem no YouTube, na íntegra, inclusive, chamada Beach Boys and American Family, que aí tá o Brian e o Michael no estúdio, aí eles veem a banda que o pai deles, o pai do Brian, né, o Murray, criou para soar exatamente como os Beach Boys, né, que era o Sunrays. Essa banda existiu de fato. Aí estão tocando uma música lá bem parecida, aí o Brian olha assim com desdém, né? Aí o Mike fica puto, ele fala, pô, tá vendo isso, Brian? Que coisa é o Brian? Daí? A gente nem eu nem me interesso mais por esse tipo de música, a gente nem faz mais esse tipo de música. Aí o Mike olha assustado para ele assim, aí do lado de fora do estúdio fala, o que você quer dizer com isso? Ele, eu quero explorar novos temas e coisa e tal, né? Que a gente não tá conseguindo. Então você vê que é uma cena que já reflete o desejo dele, né, de produzir alguma coisa mais madura, né, e além daquelas, vamos dizer, aqueles pilares, né, que eram os Beach Boys, né, que eram parte deles, né, que é o sol, carro, garotas, etc. Aquelas temáticas, né?